agradeço mais uma vez, né? Muito bacana poder. Agradeço aos ouvintes que estão aí com certeza sintonizados com vocês e ouvindo um pouquinho dessas oportunidades que o mercado tem trazido para nós, né? Então, me chamo Thaisa Benencase, vim um pouquinho de longe, né? Eu moro, na verdade, em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. Cheguei em segunda-feira, estamos na cidade justamente para empreender com algumas pessoas em específico e para trazer a questão do negócio no caso do ramo do consórcio, né? Uma novidade que ela já é muito antiga, só que ao mesmo tempo é muito nova para algumas pessoas. Então é uma oportunidade de negócio que as pessoas podem fazer uma compra planejada. E isso faz com que desenvolva outras áreas que às vezes a pessoa não tinha ciência que ela poderia obter aquele bem. Então a gente trabalha com a realização de sonhos. Eu trabalho já em instituições financeiras há 4 anos, tive essa oportunidade de ingressar na empresa que eu estou hoje, né, que hoje eu represento a Embracon, sou a regional de parcerias, ou seja, cuido justamente de pessoas que querem empreender com essa área. Então nós temos algumas oportunidades diferenciadas para pessoas que querem desenvolver um tipo de negócio diferente e, claro, aproveitar esse nicho de mercado que tanto tem crescido e pela pandemia, enquanto algumas instituições fecharam, empresas fecharam, negócios fecharam, nós crescemos exponencialmente. Então nós viemos para falar um pouquinho disso, trazer umas novidades para os seus ouvintes. Muito bem, muito bem. E você falou que você vem da capital do Mato Grosso, né, Cuiabá. Sim. Você nasceu lá, a sua família é de lá? Então, eu falo que eu sou uma cuianeira, né, porque a minha mãe é do Mato Grosso, né, de Cuiabá também, e meu pai é de Minas. Já morei uma temporada em Minas, né, fiquei por 4 anos lá, que foi o período que eu estudei. Ao me formar, vi que já não era mais interessante, porque eu morava muito no interior e quis voltar para a capital. E aí voltei para Cuiabrasa mesmo, como nós temos o hábito de chamar, né? Ultimamente tem feito 42 graus na Nossa. sombra. E ali eu tô já retornei, já tem uns 8 anos para a capital. E agora eu tô desempenhando esse papel onde eu visito, a princípio, outros estados, né? Eu sou responsável por 4 estados, mas a princípio eu tô focando em 2, que é o qual eu moro, que fica mais próximo para mim, e vocês aqui que tem um grande potencial de crescimento. Então eu estou vendo as 2 oportunidades desses 2 estados que eu considero os mais ricos do Brasil e fazendo os negócios acontecer para a empresa a qual eu represento, né? Muito bem. E você falou que você vem do mercado de planejamento financeiro, né? Você já trabalhou em outras instituições dessa área. Sim. E o quanto você acredita ser importante a questão do planejamento financeiro na vida das pessoas, independente se é da empresa, mas também é fundamental, pessoal, porque eu percebo que muitas dificuldades, às vezes as pessoas elas não sabem como fazer, Sim. o que fazer, por onde ir. E esse trabalho de planejamento ele é muito importante. Sim, quando eu decidi ingressar nessa área, eu formei e fiquei meio perdida por um período, porque eu acredito que isso é a realidade de muitas pessoas. Às vezes a pessoa forma, mas ela não sabe bem o tá aí agora, para onde eu vou, o que eu farei. E eu cheguei a trabalhar em alguns cargos que eram que eu já tinha trabalhado antes da minha formação, então muito pelo contrário, isso me engrandeceu muito, né? Então eu fui recepcionista, fui secretária. Pra você ter uma ideia, quando eu estava lá na época da faculdade, até frentista de posto de gasolina eu fui. O meu negócio é trabalhar, porque eu acho que nós como brasileiros, graças a Deus, isso é uma coisa que a gente tem, nós não temos preguiça. Então a gente, para fazer a coisa acontecer, a gente vai lá e topa tudo. E isso me desenvolveu algumas características que me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje, essa questão da batalhadeira e tudo mais. Quando eu percebi que eu falei assim, cara, mas eu já formei, né? Vou continuar formada e trabalhando nessas áreas. Eu quero um foco maior, uma coisa maior. E eu estudei para isso. Então, para vocês, eu trabalhei em instituição financeira, você precisa de uma certificação para poder fazer parte. Caso contrário, você não ingressa. Tive a oportunidade de entrar num cargo bem mais baixo, vamos dizer assim, só que sem precisar da certificação. E quando eu estava lá dentro, lógico, logrando cargos mais altos, eu tive essa oportunidade de estudar e fazer. E até então, sendo bem sincera, Ederson, eu não tinha um planejamento financeiro na minha vida. Quando você entra nesse tipo de instituição, eles fazem um trabalho com a gente, porque eu vou ser uma referência, eu preciso mudar outras vidas. Então, para isso, eu tive que aprender no beabá mesmo como se faz um planejamento financeiro, até para me orientar alguns clientes. Tem pessoas que elas querem pegar crédito e não é o momento para ela pegar crédito. Tem pessoas que elas querem comprar um carro zero e de repente um usado para ela vai servir nesse momento, ela vai economizar. Nós temos sonhos, e isso é
fantástico, nós temos que sonhar. Mas tem pessoas que esquecem de ver a realidade que ela está vivendo hoje para ela justamente não se endividar. E às vezes é difícil dela sair daquela situação. E se ela tivesse tomado decisões assertivas ali atrás, já teria dado certo, sabe? Já teria o sonho realizado e de maneira planejada. Muito bem. Então... Só um pause aqui. Não. Só para mim colocar assim para você e para o ouvinte que olha que feedback que a Thaís está colocando assim. Ela precisou se submeter ao processo e algo muito importante que ela falou. Será que é o momento ideal? Que muitas pessoas, eu digo, Thaís, elas acabam pela pressa de querer ter algo acabando com a realização de um sonho, né? Porque aquilo que poderia ser motivador, bacana, de aproveitar, vira um transtorno, um pesadelo na vida de muitas pessoas, né? Então, olha só que dica importante para você, empreendedor, independente da área que você atue. Pensa, e isso não precisa de grandes profissionais para poder instruir. Sim. Isso que a Thaís está falando agora, de graça, pode valer muito, muito mesmo, né? Porque aquela pergunta, será que eu preciso isso agora? Porque a vontade, eu acabei de falar agora há pouco, né, que muitas pessoas se influenciam pelo resultado dos outros, isso. O que os outros têm, eu quero aquilo, mas não para pensar como ele conquistou, quanto tempo levou. Isso. Então, olha o papel do profissional de planejamento financeiro. Não é aquele cara que vai empurrar. Se alguém, então agora a Thaís já deu um alerta aqui, se alguém de alguma instituição está querendo empurrar em você alguma situação financeira, que você até pergunta, nossa, eu sou abençoado, né? Tá vindo assim, mas você não sabe para que usar, então reflita que dinheiro na mão, no momento errado, pode ser um grande problema. Então, olha que grande feedback e que grande dica que a Thaisa passa aqui para qualquer um, seja empreendedor ou que esteja aí buscando alguma questão pessoal ou profissional, né? Entender que existe o momento certo. Isso, exatamente. Então, assim, hoje eu digo que as pessoas, elas têm que ser... Gente, a internet está aí para nos ajudar. Primeiro que nós temos vários cursos gratuitos online, temos vídeo no YouTube, temos pessoas como você que está aqui na rádio, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre negócio com as pessoas, essa questão de compra planejada, era uma coisa assim que é sensacional. Acho que a gente tem que se colocar no momento que nós estamos vivendo. Tem pessoas que em determinado momento da vida estão vivendo na bonança, e graças a Deus por isso. Mas essas mesmas pessoas em determinado momento da vida vão sim passar por alguma dificuldade. Você está preparado para isso? A pandemia, ela trouxe para nós uma realidade que muitas pessoas não esperavam. Quantas pessoas não tiveram seus comércios interferidos por conta disso? Quantas pessoas não fecharam seus negócios porque não tinham planejamento, não tinham fundo de reserva? Tem pessoas que não sabem. A gente tem que trabalhar, eu falo que são 3 caixinhas que o brasileiro e a nível nacional tem que se trabalhar. É a caixinha do sonho, que é aquilo que você quer realizar no futuro. Ou seja, de que forma você está guardando isso? Eu quero fazer uma viagem. Como você está se planejando? Porque querer, todo mundo quer. Meu filho Sim. de 12 anos quer. Mas o que eu estou fazendo para isso acontecer? Eu já fui lá na agência de turismo e já olhei o preço do pacote. Qual é a melhor época? É mais barato? É mais caro? O que eu quero? 5 dias? 7 dias? Isso é realizar um sonho. É você ir lá e se preparar para isso. Então você tem a caixinha do sonho, onde você vai ver o que você quer e como você vai fazer para chegar lá. Então, eu vou fazer, por exemplo, o nosso ramo, né? Consórcio. Vou fazer um consórcio para fazer isso? Não, eu vou lá na agência de viagem, eles fazem um parcelamento em 10 vezes, sem juros, não sei. Então, assim, são várias oportunidades. De que forma eu vou fazer isso acontecer? Mas você tem que guardar recursos para isso, porque só ir lá e pesquisar, especular, não vai gerar a realização do sonho. Eu falo que já é criar um outro problema, né? Porque daí vem a ansiedade, aí vem a frustração, porque não planejou nem o que, nem como, quando. Exatamente. E aí é um problema. Quanto? E quanto que vai custar. Isso. Então esse é uma caixinha que a pessoa tem que ter. Eu acho que é uma das mais importantes que a gente tem que ter. Porque se a gente realiza sonhos, isso motiva, dá gás e a gente quer realizar outros sonhos. Sim. E nós vamos fazer com que isso aconteça. Então essa é uma caixinha que a pessoa já tem que guardar recursos. Independente da forma, ela tem que ter uma reservinha de recurso para realizar esse tipo de sonho. A segunda caixinha, a gente fala que é a caixinha da reserva, que é um exemplo a pandemia, que muitas pessoas passaram, não tinham um dinheirinho guardado. É emergência, né? Isso, é emergência. Então, de repente, Deus o livre, precisa fazer uma cirurgia,
urgência? Tem. Tem plano de saúde? Não tem. Mas se não tem, tem um caixinha lá guardado, né? Que seja uma poupancinha, um investimentozinho, que você pode lá pegar aquele valor e fazer esse procedimento. Que nem pandemia, teve alguns negócios que fechou. O que ficou aberto? Mais a questão de alimentação. Mas se a pessoa tinha, por exemplo, um churrasquinho que ela tinha ali na porta da casa dela ou no bairro dela, fechou, não podia ter, né, aglomeração de pessoas. Essa pessoa se programou para isso, ela tinha um dinheirinho para ir pagando as continhas dela até que esse comércio pudesse voltar a funcionar. Então essa é uma outra caixinha que você tem que guardar. E a outra é do que você está vivendo hoje. Suas contas hoje, fazer literalmente uma planilhinha, todo mês, o que é fixo? Eu sempre falo, coloca primeiro o que é fixo e depois o variável. O que é fixo? Luz, aluguel ou então prestação da casa, né? Água, internet, compra do mês. Lá em casa até isso eu coloco, tipo, eu estipulo um valor para mim fazer a compra do mês. E o que é variável, Thaisa? Um lanche no final de semana, uma pizza com a família, a gente quer ir num clube, isso são variáveis. Vai tirar da lista? Não, mas aí você estipula um valor que dentro do seu orçamento você consiga realizar todas aquelas coisinhas no mês, pagar a sua despesa fixa e mais a sua variável. O cartão de crédito, apesar dele vir todo mês, ele não é fixo, porque se você falar, a partir de hoje eu não uso mais... Não é mais uma conta. Exatamente, as pessoas não veem. O que elas colocam lá? Fixo, cartão de crédito. Então ela mesmo se endivida com ele, né? Muito bem. Bom, a gente vai dar uma pausa só para os nossos anunciantes aqui, a gente já volta. Olha quantas dicas que essa planejadora financeira aí está passando para a gente. www.radiojara.com.br Aquinaton, sistema voltaico energia solar. Não pague mais conta cara de energia elétrica. Fale com a Aquinaton e faça seu orçamento sem compromisso. Trabalhamos com painéis solares de qualidade. Aquinaton também é prestadora de serviços. Ligue 981 73 6151. Repetindo, 981 73 6151. Aquinaton, sistema voltaico energia solar. Dica de saúde. A vitamina B2 promove a saúde da pele, protege a córnea e o aparelho respiratório, transforma proteínas, lipídios e carboidratos em energia. É excelente para a formação e crescimento das células vermelhas do sangue. A vitamina B2 é encontrada nos ovos, leite, fígado, coração e rins, levedo, carnes magras, vegetais verdes, cereais integrais e fermento. 8h21. www.radiojara.com.br Voltamos aqui então. Que bate-papo legal. Olha só quantas coisas que a Thaisa já falou agora. E se você fosse contratar um profissional da área financeira, te custaria no mínimo uns R$1.000. Então, você que está ouvindo ou vai ouvir, né, a matéria nossa aí, não hesite em anotar tudo e pôr em prática, né? Não é só anotar, né? Eu digo que não é só saber ler, tem que pegar alguma coisa e ler, né? Senão não faz sentido. Mas que bacana. Então a Thaisa colocando aí sobre a organização, o quanto a parte de anotar o que tem, planejar, muitas vezes uma anotação de algo que se quer tem um valor que não cabe naquele momento no bolso. Então tem que fracionar. Tem que mudar o tempo de conquista, né? Então eu digo que as pessoas, quando elas querem coisas muito rápidas, elas acabam se frustrando. Sim. Porque não dá, ou aquilo que você falou, ou se endividam, e aí depois a realização do sonho vira um transtorno, e aí é um grande problema. Exatamente. Tá. E na tua área, sim, hoje atuando, que é um planejamento familiar também, né? Porque as pessoas elas podem adquirir várias coisas através do produto que você tem hoje, que é o consórcio, sim, né? E vindo dessa área de planejamento financeiro, de instituições financeiras, se encaixou muito bem, né? Acredito que se encaixou muito bem, porque realmente o consórcio, eu lembro, quando eu tinha 12 anos, meu primeiro emprego de carteira assinada, lá em Maravilha, Santa Catarina, olha só, faz alguns poucos anos, né? E então assim, eu lembro que o meu primeiro salário foram R$92. Eu lembro que o salário mínimo naquela época era R$104. Olha, ganhava bem. Exatamente. Então, era uma marcenaria. Eu lembro, o meu primeiro emprego de carteira assinada, R$92. Eu fui numa loja, agora
não lembro o nome da loja, fui lá fazer um consórcio. Olha. E o consórcio custou R$90. Fui lá e paguei a minha primeira parcela. Eu tinha quase 13 anos, mas fiz. E o interessante é que quando eu fiquei de maior, eu estava com uma moto, que era a época, eu lembro que eu fiz uma moto, quitada. Olha que bacana aí, ó. Na época eu já estava, eu tinha mudado, né, aqui para Mato Grosso do Sul, era Dourados, e precisava acabar a casa lá que a gente estava construindo, e foi desse dinheiro, né, que eu vendi a moto, e eu fui tirar a moto 0 bala da agência lá em Dourados, e claro, eu só tirei para entregar para quem tinha comprado. Mas o importante que era, naquele momento, eu fazer aquilo, tomar uma atitude de condicionar o meu ganho, né, para mim poder ter um bem futuro. E foi tão incrível porque assim eu entendi. Consórcio, olha só que interessante, né, os custos, e aí tem um parecer muito importante de saber fazer conta, né? Sim. Entender os números, porque o que é muito bom, né, nas entrelinhas, pode custar caro no final, né? Então são comparativos que eu acabei fazendo na época, e com a minha idade naquela época não me permitia financiamento. Sim. Mas o consórcio sim, eu podia fazer. Então com quase 13 anos sim, eu estava fazendo meu primeiro consórcio, e foi bem interessante porque eu construí aquilo e foi bom, né? Porque no momento certo eu estava lá com uma reserva, um bem que se tornou uma reserva financeira, e ajudou muito no momento que a gente estava precisando finalizar a construção da casa. E trazendo isso, né, esse meu exemplo, mas assim, o quanto as pessoas podem aproveitar, né, da parte que diz respeito de um consórcio. Se você puder comparar, que eu digo que é importante, em algumas situações da vida comparar é um grande pepino, né? Sim. Comparar pessoas é um problemaço, né? Ou problemas, né? Mas a gente tem que assim analisar. Então vamos mudar a palavra, analisar cada tipo de negociação financeira. Sim. E isso você tem uma destreza muito boa. Traz um pouquinho para as pessoas que estiverem nos ouvindo, que às vezes estão querendo tomar uma decisão, tomaram uma decisão, sim, e elas podem ter a clareza se fizeram sim a melhor escolha, se não. Então, se não está assinado nada, olha, dá tempo de resolver. Sim. Então, traz para nós uma análise de como a gente pode olhar para um financiamento e para um consórcio. Tá. Muitas pessoas realmente frustram quando a gente fala um pouquinho de consórcio. A diferença entre consórcio e financiamento, basicamente, é o seguinte. O financiamento foi alguma pessoa que foi lá no banco, ela tinha muito dinheiro, ao qual ela não precisa no momento, e ela aplica esse dinheiro no banco. Suponhamos que eu, Thaisa, preciso de recurso. Eu, Thaisa, preciso comprar um carro. Suponhamos. Eu vou até o banco para fazer um financiamento. Estamos levando ainda para o financiamento. Esse valor que o banco vai disponibilizar para mim financiar o meu carro, na verdade é esse dinheiro que, vamos supor, foi o Ederson que guardou lá no banco. Então o banco ele cobra uma taxa de juros alta, porque às vezes a pessoa não entende por que essa taxa é alta. Por quê? O banco tem que remunerar o Ederson, porque o Ederson deixou o dinheiro aplicado com o banco. E o banco, claro, quer ter lucro, então ele cobra esse juro alto da Thaisa. Então quem paga a taxa do fundo do Ederson aplicado sou eu, e quem paga o lucro do banco também sou eu. Tem instituições financeiras que em determinado momento do ano faz algum tipo de campanha e aí baixa essa taxa de juros, mas quando nós vamos para o cálculo, é aí que a gente sempre fala, que às vezes você está comprando 2 carros, 3 carros, se não mais. E as pessoas, na ânsia de ter o produto, ela vai lá e opta por se endividar mais. O que a gente sempre fala no planejamento financeiro é não comprometer mais de 30% da renda. O que seria esse 30% da renda? Se a pessoa ganha R$1.000, ela não poderia, na teoria, gastar mais de R$300 fixo. Ou seja, ela teria que ter R$600 sobrando livre do salário dela, que é justamente para ela pagar as contas do dia a dia, e R$300 ela teria que deixar agarrado ali num financiamento. Quando você, imagina comigo, hoje o ser humano vive de salário mínimo, vamos colocar assim na hipótese real da maioria dos brasileiros hoje. O salário mínimo tá o quê? 1.100, né? Isso. R$1.100. Então, se o brasileiro anualmente tem um reajuste aí, ano que vem provavelmente vai para o quê? 1.030, 1.050 no melhor cenário. E imagina você 5, 6 anos da sua vida pagando R$300 num carro. Vamos supor que o carro é 2021. Mas daqui 6 anos já não é mais.
Hoje ele é 0, daqui 6 anos ele não é mais. E você ainda está pagando por esse carro. Ah, Thaisa, mas se eu faço um consórcio, a lógica é a mesma. Mas o consórcio é diferente. O consórcio é um autofinanciamento. Você não está pegando dinheiro de terceiros no banco. Você está injetando o seu próprio recurso na administradora. Aí nós estamos falando aqui, por exemplo, na qual eu atuo. Nós trabalhamos apenas, nós somos especialistas apenas em consórcio. Então nós não temos outros produtos e serviços para oferecer como um banco tem. Então, quando você faz um consórcio, na verdade, você está se autofinanciando. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que, vamos supor que fosse a mesma parcela de R$300 que você paga hoje. Isso é como se tivesse um caixa lá dentro da administradora e todo mês você vai colocando 300 lá. Vai guardando esse R$300 todo mês lá. Por a determinação do Banco Central, toda administradora, tá? Isso é toda, é padrão. Ela tem que ter pelo menos um sorteio por mês. Então, imagina que nós somos um grupo de 100 pessoas, cada uma depositando R$300 por mês. Esse caixinha lá, que foi feito com os nossos R$300, é o que dá o carro para um de nós, mensal. Teve mais? Aí é onde entra aquela questão do lance do bolso, ou então do lance da própria carta. Então, isso fica mais barato porque nós não cobramos taxa de juro, nós cobramos taxa de administração. O que varia de um para o outro? Por que a gente acaba falando que o carro acaba dando 2 carros, 3 carros no financiamento? Porque a taxa de administração, nós estamos falando aí de, dependendo do tipo de carta específica que esse cliente compra, 12%, 14%, 18%, 22% ao longo do período. Então você pega essa taxa, vamos supor que você vai lá fazer uma simulação com a gente, por exemplo. Vamos supor que lá na carta ele vem, quando o cliente recebe a proposta para ele analisar, tem lá 19%. Mas não quer dizer que é por mês, é 19% durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, aí vai do prazo que esse cliente quer. Diferente do financiamento, meu povo, vocês pagam 2, 3, 4% ao mês. É o famoso juro sobre juro. Exatamente. E as pessoas, elas não fazem conta. Eu falo, Senhor Jesus, faz conta. Pega o valor e multiplica pelo prazo. Você vai entender quanto você está pagando no final. Então, se lá no banco falar para você, é R$300 em, 60 meses. Faz o cálculo. E aí, no final, você vai ver, meu carro hoje vale quanto? 20 mil? No final, eu estou pagando quantos carros? Sim. E no consórcio não é diferente. Você também tem que fazer cálculo, mas você vai ver que esse valor vai dar muito mais irrisório comparado a um financiamento. E hoje, para quem não sabe, o consórcio ele pode ser utilizado para 1001 utilidades. Ele não é só para carro. Você pode comprar sua casa própria, você pode comprar o seu terreno, você pode fazer cirurgia plástica, tá, mulherada? Se vocês não sabem, vocês têm essa oportunidade. Pode fazer cirurgia eletiva. Mas eletiva em que sentido? De repente você foi no médico e ele falou que você precisa fazer algum procedimento. Vamos supor que aquelas, por exemplo, de catarata, bariátrica, a gente sabe que em algum momento essa pessoa terá que fazer. Aí você vai no seu médico lá, ele vai falar 30 mil, 50 mil, dependendo do procedimento. Você consegue fazer uma carta onde você vai pagando, já se planejando. Daqui 3 anos eu vou fazer essa cirurgia. Se não antes, porque tem um sorteio. Sim. E caso você tiver uma graninha sobrando, você também pode dar o seu lance, né? Muito bem. Só voltando aos números, que é tão importante, as pessoas elas vão no fervor, né, da vontade de querer ter algo e acabam não fazendo conta, né? Sim. Que o planejamento nada mais é do que estimular o desejo de algo com um plano estratégico, né? E aí você consegue fazer de uma forma saudável e ter aquilo que você quer ter, né? Sim. E quando você fala assim, né, que é o exemplo do financiamento, que o banco ele pega o dinheiro de um fundo de alguém, de alguma empresa lá que deixa o dinheiro lá e ela precisa pagar essa empresa. Então aí começam as questões que todo mês tem que pagar o juro para esse indivíduo, né? E eles também têm uma lucratividade e também tem um custo muito alto para a operação. Então, tá errado? Não, tá certo. É conta. É a forma deles. É a forma. E em algumas situações eu digo assim, até tem que ter a consciência. Eu preciso algo agora. Sim. Não hesite em fazer conta por um financiamento. Acho que a gente percebe, eu já falei com você em outras situações, né? Às vezes a gente querer entender mais da necessidade específica do cliente, não aquela vontade louca de querer ganhar a venda, né? E o consórcio ele vem de uma formatação diferente, porque é a junção de um monte de pessoas deixando dinheiro lá, então já não tem custo para pagar
porque é verba própria, né? Então, Exatamente. são as pessoas se unindo, deixando o dinheiro lá, para que isso possa ser revertido na compra do bem para 1, para 2, para 3, dentro da contemplação e das assembleias mensais, né? Então, atentem sim a contas, tá? Às vezes 2% fala, não é nada, mas multiplica por 120 meses. Exatamente. São 240%. É fácil fazer a conta. Exatamente. Então, assim, Ederson, mas o primeiro mês é 2, mas o último é 240. Isso. E agora vem fazendo conta progressiva disso. Então eu falo assim que uma das coisas que é tão importante é aprender a fazer conta. E então pessoas não sabem fazer conta. Sim. Não é a questão matemática 1 mais 1 é 2. Ela é simples, mas tem que ter um profissional à sua frente. E aí é onde que eu quero que você fale do quanto você trabalha para capacitar o seu time para ser um profissional coerente e ético, para fazer a conta junto com o cliente, para fazer com ele realmente o plano para realizar o sonho dele, não para ser um tormento na vida dele. Sim, nós trabalhamos na vertente que nós não temos vendedores, nós temos consultores. Ou seja, você entra em contato conosco para poder falar um pouquinho sobre o seu sonho e nós vamos te orientar de acordo com a sua capacidade financeira hoje. O sonho é bom, mas a gente quer ajudar vocês a tornar ele realidade. Então o consórcio ele é fantástico para isso. A equipe, então, ela é treinada e engajada no âmbito de sentar com esse cliente potencial, estudar o caso dele. Exemplo, o Ederson chega para mim e fala, Thaís, hoje eu tenho interesse em... eu já tenho um terreno e eu quero construir a minha casa. Tá, você já chegou aí numa empreiteira e dá uma olhadinha, quanto que tá essa casa hoje? A casa que você visualiza nesse terreno, Ederson. Como que ela é? Me fala um pouquinho. A gente começa a imaginar com o cliente o que ele tá vendo. Certo, entendi. Então essa casa ela é um sobrado, ela tem uma escada, ela vai ter 2 quartos ou 3 quartos, vai ter um banheiro em cima, um banheiro embaixo. Você quer uma área de lazer para os seus filhos, então você vai ali idealizar com esse cliente como ele quer. Bacana, Ederson. Você chegou a consultar e muitas pessoas nem chegaram a ver isso. Quanto tá para construir essa casa que você quer hoje? 50 mil, eu já fui fazer um orçamento, 50 mil vou fazer de pré-moldado e o cara falou que me entrega. Tá, mas aí é uma construtora de confiança, porque você tem que lembrar assim, às vezes a pessoa acha que o dinheiro do consórcio vai cair para ela. Não cai. O dinheiro do consórcio vai cair para quem vai prestar esse serviço para você. Ou seja, se você está financiando um carro, vai cair para concessionário ou para loja de veículo. Se você está fazendo uma construção e uma reforma, vai cair para construtora ou para imobiliária e assim sucessivamente. Tipo, o consórcio é como se fosse, hoje já não tem mais tanto, mas é um cheque nominal ao vendedor. Exatamente. E quando é uma obra, existe o plano de construção, né? A pessoa tem que entender que um grande problema na vida de muita gente é ter dinheiro na conta, né? Então o consórcio, a Embracon, ela trabalha para garantir o sonho. Então por isso que tem o planejamento da construção, as etapas. Exatamente. Então os nossos consultores, eles entendem o sonho, entendem o possível problema, quer dizer, você já foi atrás, você já viu o preço e tudo mais, e nós juntos fazemos cálculos que ajudam esse cliente a entender se o valor que ele quer hoje é suficiente ou se é de acordo com o bolso que ele pode pagar. Porque também é lindo, olha, eu tenho um terreno, sei lá, fantástico, é grande, de esquina, mas ele não tem uma renda financeira. Poder aquisitivo mensal. Para construir aquilo que ele quer. Aí nós vamos pensar junto em estratégias, o que nós podemos fazer, ou qual valor, aonde ele vai conseguir fazer esse sonho, ou se iniciar, ou se concretizar. E não minto, Ederson, já teve situações que, olha, não conseguimos te atender. Porque é melhor não fazer e não dar problema para esse cliente futuramente, porque imagina que ele vai dispor mensal um valor para pagar, para na hora do vamos ver não for aprovado. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que a pessoa faça e realize o seu sonho. Então a gente tem toda essa questão desse carinho de sentar. Tem pessoas que viram amigos nossos. Eu fico conversando com os parceiros, né? E eles contam cada história, assim, eu acho o máximo. E para mim não tem satisfação maior do que falar, Thaís, o meu cliente foi contemplado. É lindo, gente. Muito bem. Eu acho... E falando de empreendedores aqui, né? Hoje a carta de crédito, você falou assim, é 1001 utilidades. Então, a pessoa ela tem talvez lá, ela tá fazendo cachorro quente na frente da casa dela e ela fica olhando lá para algum terreno da avenida, do bairro, fica pensando assim, quero ter um cachorro quente, não aqui na rua, mas assim, uma lanchonete, né? Sim. Hoje ela pode fazer um plano
para poder começar a ter uma carta de crédito e depois conseguir construir, comprar terreno. E se ela tem um financiamento de algo, de algum bem, a carta de crédito consegue sanar, comprar, digamos, a conta do financiamento, quitar o financiamento? Sim, consegue. Eu mesmo estou passando por esse processo agora. Eu já estou, entre aspas, né? Porque eu devo 30 anos de Caixa Econômica, misericórdia. E eu estou fazendo uns cálculos para mim mesmo, para quitar o meu financiamento habitacional. Hoje, se eu chegar na Caixa para quitar o meu apartamento, 90 mil na mão, eu quito, enquanto eu devo 150. Entendeu? Nossa, olha só. Então eu já fiz uns cálculos, só que eu tô buscando, claro, aquela história do namoro perfeito, né? Tô localizando aquele grupo que de fato vai, assim, ó, eu sou colaboradora e ainda assim eu tô pesquisando. Então eu tô vendo aquilo que vai me atender. A parcela eu já vi que vai ficar um pouquinho mais cara, mas por que vai ficar mais cara? Porque em vez de eu dever 30 anos para a Caixa, eu vou dever 15 anos para minha empresa. São 15 anos a menos de dívida, onde eu vou pagar hoje R$200 a mais na minha parcela. Mas vai economizar aí tipo 80 mil reais, quem sabe, no final da conta. Exatamente. Muito então bem. É esse tipo de cálculo, como voltando um pouquinho sobre você falou, de ver números, é isso. Para mim hoje vai ser muito vantajoso. Thaisa, você vai contemplar por agora? Não, a princípio eu vou só pagar. E quem sabe, Deus abençoe, o sorteio venha. Se não vir, o que eu vou fazer? Meu planejamento é guardar meus 13º, minhas férias, qualquer bônus que eu ganhar da empresa, a fim de dar o meu lance. Porque hoje eu também não disponho de um recurso para chegar ali e falar, toma aqui que eu me dá minha carta. Porque é assim que funciona. Uhum. Você tem que ter um valor ali para você conseguir resgatar essa carta antes do prazo, vamos dizer assim. Sim. E hoje eu não disponho desse recurso, mas eu também já estou me preparando para fazer isso. Porque aí eu quito a Caixa, fica bem mais barato para mim, economizo anos da minha vida de financiamento, fico apenas com a minha empresa, porque esse apartamento sai da mão da Caixa e vem para a empresa a qual eu atuo hoje. Ele vai ser alienado como qualquer operação financeira, né? Isso, é como se trocasse de mão, só que aí eu vou pagar menos, entendeu? Uhum. Menos juro, menos anos e menos tudo. A parcela eu tenho ciência que vai ficar um pouquinho mais cara, isso é fato, porque lá eles dissolveram para mim num prazo maior. Mas em contrapartida eu vou ter aí esses 60 mil de desconto. Olha só, que interessante. Então, olha só a importância do planejamento para qualquer situação. Independe do bem, se é uma moto, se é uma casa, um carro, um caminhão. Né? Então, assim, tudo é muito importante planejar. Porque não basta só o desejo de ter. Isso é fundamental, claro. Sem desejo fica até difícil olhar para alguma coisa e falar, eu quero aquilo. Né? Então, sim, tem que ter o desejo, sim. Mas o planejamento é muito importante, é isso que a Thaisa traz aqui. E a especialidade da Embracon, então, ela vem relacionada a ser realmente aí uma empresa que conhece do que está fazendo relacionado ao consórcio. Sim. E a vasta oportunidade e possibilidade que as pessoas têm de poder adquirir uma carta de crédito, a famosa carta de crédito para realizar os seus sonhos. Tá? A gente vai entrar aqui novamente nos comerciais e depois a gente vai falar sobre a oportunidade realmente para aquele que tem a vontade de criar renda no trabalho com o consórcio, tá, Thaisa? Eu quero que você fale isso e a gente já volta. Pessoal, fiquem aí atentos que é uma oportunidade, hein? Então, fica ligadinho aqui. Muito bem, então voltamos aqui. E que entrevista bacana. Já passaram 40 minutos e parece que foi pouquinho, né, Thaisa? Nossa, quando o assunto é bom, né, a gente acaba nem percebendo o tempo passar. Agora, 8h45 aqui na capital morena, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, horário de Brasília, 9h45. E vamos continuar então aqui falando sobre uma oportunidade agora não mais somente para você adquirir uma carta de crédito para realizar o seu sonho, mas também para quem está buscando uma oportunidade de trabalho, literalmente poder fazer a sua grana, fazer o seu dinheiro através das vendas, né, de consultoria, na verdade, né? Não é só querer vender, é prestar uma consultoria para as pessoas e realmente ajudar elas a realizar os seus sonhos. E a Thaisa me passou aqui uma informação da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a ABAC, tá? Aqui essa matéria escrita pelo presidente. E o início dessa matéria diz o seguinte, né, que esse estudo feito, divulgado recentemente pelo Banco Central do Brasil, mostrou que o consórcio contribui para a mobilidade do trabalhador. A pesquisa apontou resultados importantes, como a superação de obstáculos na busca pelo emprego e o aumento das chances de uma melhor colocação no mercado de trabalho. Então, olha só que bacana. Então, agora, propenso a gente a falar sobre essa oportunidade, tem essa informação aí do Banco Central.
E quantas coisas, né, quantas oportunidades alguém que queira entrar nesse mercado tem, não só de fazer o seu dinheiro, como eu acabei de dizer, mas também se tornar uma pessoa diferenciada, porque eu sou fiel à venda. Eu falo que não existe empreendimento que não se sustente se não for pelas vendas, né? É difícil, mas com certeza é a coisa mais difícil que tem que fazer no mundo. Só que uma coisa eu tenho certeza, todo mundo faz desde o dia que nasceu, né? Então a gente vende a todo momento, a gente vende a nossa imagem, a gente vende as nossas ideias, a gente vende tudo. Tudo é vendido, né? Eu vendi a ideia de você vir fazer a entrevista e você comprou, né? Então tudo tem sentido a venda, né? Essa grande mágica que é a venda e o empreendedorismo, por ser uma ciência, na minha concepção, a venda faz parte fundamental de todo o processo. Sim. E pelo que eu estou percebendo, a pessoa que quiser, né, conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo, né, da comercialização do consórcio, com certeza no teu time ela vai estar bem assistida, né? Porque você gosta que as pessoas tenham seus resultados alcançados. Ah, com certeza. Eu acredito assim que o número ele é só uma consequência. Principalmente quando a gente fala realmente em venda, eu particularmente nem gosto do nome em si, eu gosto de consultor, porque como você ajuda a realizar sonhos é uma satisfação pessoal e profissional. Porque imagina você, às vezes a gente se vê como, que nem por exemplo, a tia chegou na loja para comprar uma geladeira, mas por que ela quer essa geladeira? Porque a dela queimou, ou ela está muito velhinha, quer uma nova. Quando nós falamos de consórcio, nós estamos falando de coisas maiores, nós estamos falando de sonhos a ser realizados. Mas como sonho, Thaisa? Um jovem, a exemplo seu lá no passado, naquela época você podia fazer com 13 anos, hoje não se pode mais, tá? A gente tem que ter 18. Aí ó, fica a dica. Mas um pai pode fazer para o filho, de repente começa a fazer ali quando o jovenzinho tá com 13 anos, vai pagando, fez 18, tá aqui seu carro, meu filho, olha que lindo. Sabe, é uma coisa assim que vai marcar a história dele, ajudou ele a já realizar um sonho e já ensinou ele a fazer um planejamento financeiro desde pequenininho. Então, quando a gente fala na questão da consultoria, quando a pessoa quer se tornar um consultor, ela tem a parte da venda e de ajudar essa pessoa a chegar lá, a ter essa satisfação. Como eu disse, não tem coisa melhor quando o meu parceiro me liga falando assim: Thaisa, teve contemplação nessa assembleia. Gente, eu vibro junto, por mim eu ia lá junto, entregar o carro, entregar a chave da casa, porque é gostoso demais. Você vê a satisfação, a gratidão no olhar das pessoas. A mulherada que hoje, né, nós somos tão vaidosos, a gente quer estar bonita o tempo todo. Então você poder fazer uma cirurgia plástica e pagar um preço justo por isso. Então é isso que eu falo que o consultor faz. O que você quer? Tudo é possível, basta se planejar para que isso aconteça. Então nós temos um time muito forte, como eu disse, eu cuido de 4 estados, mas até então estou sim focado em 2, que é o qual eu estou aí aqui no Mato Grosso do Sul. E nós temos essa questão do treinamento, desenvolvimento desse profissional. Nós sentamos, fazemos entrevistas. Qualquer pessoa que já atue com venda, ela pode se tornar um consultor da nossa empresa. Só que, claro, tem alguns quesitos a ser cumpridos. Então a gente tem, claro, uma seletiva, tem uma entrevista, mas é sim possível empreender conosco. Então a gente traz oportunidades exclusivas e específicas. Thaisa, hoje eu quero ser um especialista em automóvel. Cara, vem comigo que nós vamos longe. Eu quero ser um especialista imobiliário. Vem comigo que nós vamos longe. Eu quero ser um especialista em produtos e serviços, ou seja, eu quero ajudar a pessoa a reformar a casa dela, eu quero ajudar a pessoa a ter seus móveis planejados, sua cirurgia plástica, eu quero fazer a sua viagem do sonho, exatamente. Até formatura eu tava lendo, né? Formatura, festa de casamento. Então, assim, de repente, a senhorinha aí já tem uma empresa de eventos. Por que não oferecer para suas clientes a opção de fazer um casamento? Plano de casamento, mas assim, um top, que nem ela esperava que poderia fazer. Olha só. Entendeu? Bom, eu já vou me colocar à disposição montar uma parceria aqui, né? Então, assim, vamos trabalhar junto. A Thaisa, como ela falou, ela não mora aqui. Ela mora lá em Cuiabá. Então, eu já fico à disposição, Thaisa, para quem quiser conhecer, entender, ter contato com a Thaisa, pode me procurar, procura o Ederson, porque assim, eu sou fãzaço do empreendedorismo. Então assim, quando uma pessoa se dispõe a querer empreender na área ligada a essa parte de consultoria, de venda, eu falo que é mais que consultoria, porque é praticamente uma mentoria financeira, né? Porque é uma análise feita e depois a validação, né? É o direcionamento, né? Que a mentoria é direcionamento.
não é somente consultivo, e sim entender as necessidades, as condições e dizer, ó, esse é o melhor. Sim. Que o grande profissional, o bom profissional é esse que consegue dar direcionamento ao comprador. Sim. Não é só aquele tarado que só quer vender. Porque eu digo que o papel de um bom consultor é como se fosse um especialista da saúde. Exatamente. Ele não vai só fazer uma consulta e daí o cliente fala, eu vou fazer então. Não, ele que fala, ó, você vai ter que fazer a cirurgia assim, assim, assado, tal dia, tal hora, é só vir aqui. A gente fala que não é nem o que a gente fala, que tem aqueles vendedor que tira pedido, né? Joga lá, Isso, eu quero um carro, tá aqui. Tipo, bota a tabela na frente do cliente, o cliente vê aquele mundo velho de número, fica, o que será isso? E aqui, quer dizer que tá caro? Não entende. No consultor não, ele vai sentar, qual modelo? Me fala o ano, você já fez um teste drive? A necessidade, né? O que você quer? Você quer mais conforto? Você quer sair pra da família. moto? É para trabalhar? Isso, exatamente. Então, assim, você como empreendedor, trabalhando conosco, você tem 1001 oportunidades. Thaís, eu quero pegar uma rede de Uber. Thaís, eu quero pegar uma rede de clínicas. Thaís, eu quero pegar uma rede de locadora de veículo. Gente, vocês não têm noção. O pessoal tá ganhando dinheiro e não é pouco não, é muito. São várias oportunidades. Sim, eu brinco assim que só para vocês terem uma ideia, a gente tem um grupo aí que a gente chama do Clube do Milhão, que é pessoas que vendem 1 milhão por mês. E isso tá muito tangível. Até eu, quando eu iniciei, porque quando você trabalha em instituição financeira, não é o foco, é um dos produtos que você oferece para o seu cliente, mas ele não é o seu foco diário. E como aqui é uma coisa que é o meu foco diário, eu me surpreendi dos números. A minha empresa vendeu até o momento mais de 2 bilhões em consórcio, só no ano de 2021. Então, em meia crise, que todo mundo fala. Exatamente. Nós crescemos 70% do previsto. Então, assim, gente, é um momento para essa área, tá sendo agora. Do ano passado para cá, as pessoas começaram a fazer cálculo e as pessoas, por estar em casa, saíram menos para trabalhar, não precisava mais do carro na garagem. Para que eu tô pagando seguro, financiamento, se o carro tá parado? Tô de home office, por aí vai. E aí as oportunidades foram surgindo. E pessoas que jamais esperaram atuar na área têm atuado e têm conseguido ter satisfação financeira. Que é uma exposição, né, Thaís? Eu falo que a venda é o ponto final, é a consequência, né? Então, exatamente. Assim, quanto é importante a exposição, né? Ser um especialista não é saber tudo, então a pessoa ter a vontade de conhecer esse mercado, eu já fico à disposição, ó, vai estar uma matéria bacana no nosso site da Rádio Jara, www.radiojara.com.br. Lá a gente vai deixar uma matéria falando sobre essa oportunidade, essa entrevista bacana aqui com a Thaís. Eu já estou num tom de despedida, porque nós já estamos no final, né? Nós estamos com o nosso tempo aqui quase estourando. Mas assim, gratidão, Thaisa, por você se dispor. Eu sei que os teus dias aqui, né, que são poucos, é bem agitado o negócio, né? Mas eu fico muito feliz de poder fazer um bate-papo assim e levar a oportunidade tanto para as pessoas que querem realizar um sonho, conquistar, né? Pagar justamente, né, por algo que elas queiram, e também as pessoas que querem trabalhar com isso. Como a Thaisa falou, assim, tem um mercado muito grande de pessoas comprando e querendo comprar. Exato. Agora basta você ocupar o posto contrário, né? Que é daquele que vai ofertar, que vai ajudar essas pessoas a comprar e assim fazer a sua grana. Exatamente. Agradeço também, viu, a oportunidade de estar aqui com vocês. Se futuramente tivermos outra oportunidade de voltar à cidade, com certeza eu volto. Vamos lá, vamos falar mais sobre empreendedorismo, porque é tão importante. Então, eu digo, né, que se você está buscando uma oportunidade, ela está aqui. Você está sendo exposto a ela. Agora, se você vai aceitar ou não, é contigo, né? Eu sempre digo que a parte do outro eu não consigo fazer, que é a tomada de decisão. A gente consegue ajudar. Já estou me colocando, vou assinar o contrato aqui com a Thaisa de parceiro dela, para a gente poder validar as pessoas que querem trabalhar com isso, as pessoas que querem ter essa oportunidade e as pessoas que também querem aproveitar esse momento, né, muito bom para investir o dinheiro que tem. Então, fiquem atentos aí. Thaisa, muito obrigado. Deixa uma mensagem final aí de despedida, né? Mas que tenha um retorno mais próximo possível. Mas deixa uma mensagem aí para as pessoas, porque você trouxe algumas situações bem importantes que as pessoas acabam não se atentando. Sim. São os pequenos detalhes. Sim. Primeiramente, mais uma vez agradecer, né, por estar aqui com vocês hoje. Foi fantástico, uma experiência incrível. Eu nunca tinha tido isso. Olha que maravilha. Mandei pro meu marido, ele ficou felizão. Falou, olha, você tá indo longe, né?
E por que não uma oportunidade dessa? Então abracei, com certeza, quando você me fez esse convite, eu achei uma grande oportunidade. Por que não mudar a vida de pessoas através de uma fala? Nós temos isso, mais uma vez volto a falar, comecem pessoas a fazer contas, fazer cálculos. Aonde você quer chegar? É possível sim, eu digo porque a minha vida mudou. Imagina, de uma frentista de posto de gasolina a uma regional na Embracon hoje. Coordenadora regional, olha só. Exatamente, então assim, é uma situação que é possível, gente. Tudo é possível, mas basta você correr atrás do resultado, tá? Eu comecei sim a trabalhar muito cedo, com 15 anos, hoje eu tô com 30, então tem 15 anos que eu tô na praça já. Mas vocês veem, a minha trajetória foi muito rápida, se você parar para pensar. Nos últimos 7 anos a minha vida mudou da água pro vinho. Por que não você também não pode fazer isso por você? Então estuda, se especializa e para realizar seu sonho, faça cálculo, vê o que é melhor para você hoje. A minha mãe tem um vício que eu tô mudando isso nela. Se a parcela cabe no meu bolso, eu pago. Ela não quer saber se ela tá pagando 2, 3 bens. E hoje eu tenho feito esse trabalho com ela de mostrar para ela. Minha mãe, gente. Minha mãe. Então por aí você vê. Vocês podem mudar a sua vida e das pessoas que estão ao seu redor. Vocês podem mudar o seu bairro. Vocês podem mudar o seu estado e melhor ainda o seu país. Muito bem. Gratidão. Obrigada. Gratidão mesmo, e foi muito importante esse bate-papo. Aprendi bastante. E eu quero finalizar então o nosso programa. Estamos bem no finalzinho aqui, mas eu quero deixar uma mensagem que possa fazer sentido para você. Você que está me ouvindo, que vai me ouvir, ler essa matéria, ver esse vídeo. Eu quero que você imagine se você fizesse só o que você quer, se você tivesse só o que gosta, se você ganhasse na hora que acha melhor, se todos concordassem com você, seria ótimo, não? Certo, claro que sim. Será? Acorda, saia da zona de conforto, desafie-se, arrisque-se. Não espere por facilidades. Faça valer a pena. O mundo está cheio de pessoas querendo e esperando que tudo dê certo. Porém, estão paralisadas. Pessoas querendo ser bem tratadas, porém, não agem de forma cordial. Pessoas esperando sucesso, porém, reclamam todos os dias. Deus nos capacitou. Só é preciso agir. Ótimo dia de muita ação. Que você possa então fazer o que tem que ser feito e fazer o melhor que você pode fazer na condição que você tem. Aproveite a vida, ela é incrível. Pare de reclamar, faça a vida valer a pena. Até sábado teremos muito mais nesse programa chamado Meu Bairro Meu Negócio. É um projeto que leva a você prática, sem mimimi. Aqui a coisa é feita na prática. Thaisa, fica com Deus, obrigado. Continue aqui na nossa programação incrível da Rádio Jara, uma rádio além da música. E onde tem internet, tem Rádio Jara.